Meus amigos, a agência Reuters está dando a seguinte notícia, que caminhões autônomos, aqueles que não precisam de motorista, iniciam testes de entrega de correspondência para o Serviço Postal dos Estados Unidos. A matéria diz o seguinte: o Serviço Postal dos Estados Unidos iniciou nesta terça-feira um teste de 2 semanas transportando correspondências em 3 estados do Sudoeste, usando caminhões que andam sem motoristas. Isso significa um passo à frente no esforço de comercializar tecnologia de veículos autônomos para o transporte de cargas. A matéria acrescenta que a startup de San Diego, Too Simple, disse que seus caminhões autônomos começarão a transportar correspondências entre as instalações da distribuidora USPS em Phoenix e Dallas, para ver como a tecnologia nascente pode melhorar os prazos e custos da entrega. Um motorista de segurança nesses testes sentará ao volante apenas para intervir caso haja necessidade, porque afinal trata-se de um teste, e se necessário. E um engenheiro ocupará o banco do passageiro. Bem, isso está em teste ainda, mas nós já sabemos que certamente será o próximo passo aí da revolução tecnológica. A notícia pode parecer para muitos uma grande vitória do homem sobre a natureza, da tecnologia e assim por diante. Muita gente pode olhar a isso com muito otimismo. Eu não. Eu, como sou realmente, tenho uma visão realmente apocalíptica das coisas e sou até muito criticado por isso, não vejo com bons olhos essa história toda e explico por quê. Não se trata apenas do fim do emprego de uma categoria, não, é muito mais do que isso. Nós estamos já vivendo num mundo sem coisas, praticamente sem coisas. Explico por quê. A água, por exemplo, já não é uma coisa para o ser humano. O ser humano assentado na cidade já não vê a água como uma coisa. Apenas uma garrafinha de água pode ainda parecer uma coisa. Por quê? Porque uma vez sentindo sede, vai-se na geladeira, pega uma garrafinha tranquilamente, põe no copo e toma. Não é a água que tomamos, é uma garrafinha d'água. A água como coisa já desapareceu. Querem um exemplo? Imagine o senhor ou a senhora perdidos num deserto, por exemplo. Pensaremos no quê? Numa garrafinha d'água ou na água propriamente? Na água, evidentemente. Andaremos atrás de água. Só nesse caso a água volta a ser uma coisa. O mesmo é com o alimento. Nós não compramos o alimento, nós compramos o saquinho de um alimento. Por exemplo, eu gosto muito, aos domingos, de peito de frango à milanesa. Aliás, Dona Lucimar é especialista nisso. Mas eu nunca penso no frango quando sinto vontade daquela boa macarronada com frango no domingo. A coisa frango para mim já desapareceu. Eu penso no filezinho que vem na embalagem chamada saquinho de frango. Se eu estiver perdido no meio do mato, eu não pensarei no saquinho do peitinho de frango. Nesse caso, nessas condições, voltará para mim a ideia da coisa frango, ou melhor, da coisa comida, da coisa bicho que eu preciso matar. Isso, é claro que é um exemplo meio tosco, mas quer dizer exatamente o que quer dizer exatamente a ausência das coisas no nosso mundo. O nosso mundo está organizado de tal modo que as coisas não nos dão a ideia do processo aos quais elas foram submetidas. Quando nos afastamos da civilização, aí vemos tudo com olhos diferentes. Sim, um ovo já não está dentro de uma caixinha, numa gôndola de supermercado. O ovo é alguma coisa que podemos encontrar com muito sacrifício, com a custa de muito conhecimento da própria natureza para saber onde ele se encontra. Talvez tenhamos que subir numa árvore muito alta e colhê-lo de um ninho de uma ave de rapina, sabe-se lá.
Então, é por esse motivo, com tanta organização, que as coisas foram desaparecendo. E a organização da sociedade nos está levando a essa organização cada vez maior, ao ponto de que também o ser humano, como o outro, como parte de nós mesmos, desapareça. Daqui a pouco haverá apenas máquinas. Máquinas, sim. E as máquinas, nem elas nos parecerão coisas. Estaremos cada vez mais mergulhados num mundo fictício. Fictício. Quando as coisas desaparecem do nosso horizonte, sobra um imenso vazio, sem sentido, sem significado, sem razão nenhuma. É nisso que estamos chegando. Eu avisei, minha visão apocalíptica sobre as coisas é muito forte. Eu disse sobre as coisas. Pois é, mas o que são coisas? Daqui a pouco perguntaremos: o que são seres humanos mesmo?